E aí, gente, tudo bem? Vamos então para a nossa semana 2 do PET 1 do EJA dos terceiros anos, né? A nossa semana começa com uma questão conhecidíssima da literatura e que foi dita por Hamlet, né, na tragédia do Shakespeare, e que é quando ele pega, né, aquela caveira e diz: ser ou não ser, eis a questão. Essa frase, ela exemplifica muito do que do que a gente vai aprender hoje, né? Vai tentar entender hoje a respeito da liberdade. Por quê? Porque na semana passada nós compreendemos que liberdade em filosofia é diferente de liberdade do senso comum, certo? Então nós vimos que liberdade em filosofia é liberdade para ser o que quiser e não simplesmente para ir a algum lugar ou para fazer o que você quiser, né? Mas para ser algo. Então, quando Hamlet pergunta ser ou não ser, eis a questão, ele está justamente colocando claramente para nós que a questão que nós devemos responder todo dia, que o nosso problema de todos os dias é responder justamente isso: ser ou não ser, ser melhor ou ser pior. Como que eu vou me fazer ao longo do dia? E se fazer, né, ao longo do dia, ao longo da sua vida, só é possível porque você é livre. Livre no sentido ontológico, ou melhor dizendo, livre no sentido filosófico, certo? Então, qual que é o contrário de liberdade, que é o tema da nossa semana de hoje? O contrário de liberdade pode parecer assim, uma pessoa presa, né? Uma pessoa amarrada, uma pessoa isolada, uma pessoa que não pode se movimentar, não pode falar, mas, né, como liberdade no senso comum é de um jeito, o contrário de liberdade em senso comum é isso que eu falei. Em filosofia, o contrário de liberdade é algo que nós chamamos de determinismo. O que isso quer dizer? Ser determinado em filosofia não é simplesmente você ter disciplina para conseguir o que você quiser, né? Ah, tal pessoa muito determinada, ela emagreceu, tal pessoa muito determinada, conseguiu passar num concurso. Não é esse tipo de determinação. Determinação em filosofia é o contrário de liberdade. Porque quando você é determinado por algo de fora, seja sua natureza, seja por outra pessoa que te manda, você é determinado a fazer aquilo, você não é livre, porque você não tem escolha, certo? Então, o contrário de liberdade em filosofia é você não tem escolha. Então, olha só, vou dar um exemplo, que é o exemplo que eu usei para vocês aí no texto. Uma tartaruga vem, bota o ovo lá na praia, né? Cobre os ovinhos e vai embora. Quando chega a época dos ovinhos eclodirem, as tartaruguinhas saem do ovo, saem do buraco, vão, né, andando até o mar, entra no mar, já é tartaruga, né? Ela já sabe, já está dentro dela, já está na própria natureza dela, melhor dizendo, ela já está programada, determinada para agir daquela maneira. Ela não tem que ficar pensando, né? Nossa, o que eu vou fazer agora que eu saio do ovo? E o ser humano não é assim, né? É claro, se você deixar um recém-nascido sozinho durante algumas horas, ele morre. Ele não sabe, o instinto dele não dá conta de manter a sobrevivência dele. E por que não? Porque nós, seres humanos, somos diferentes dos animais, porque nós somos livres, né? Nós podemos escolher. O nosso instinto não é suficiente para garantir a nossa existência. Então, gente, para você ser considerado livre em filosofia, você não é só, né, ir para algum lugar ou não. É você poder escolher o tempo todo o que você vai ser no momento seguinte. E dessa forma, não ser livre é ser determinado por algo fora de você que escolhe por você. No caso da tartaruga, do exemplo que eu dei, a natureza dela escolhe por ela, não é ela que escolhe, certo? Não é o nosso caso. Nós é que escolhemos. Então, o contrário de liberdade em filosofia é ser determinado. Espero que tenha ficado bem claro isso, né? Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. E vamos então para as nossas atividades. Essa semana você vai fazer um resumo dessa videoaula. Você vai fazer uma pesquisa na internet sobre o que é determinismo em filosofia
né? Não vai vir para mim com um exemplo de tal pessoa que fez tal coisa, que ela é determinada, ela é disciplinada, não é isso. É determinismo em filosofia, certo? E você vai responder também uma questão bem simples, que é a seguinte: um animal, ele pode ser considerado em filosofia como um ser livre? Será que em filosofia um animal pode ser considerado livre? Pensa aí, responda, não precisa ser muito grande, né? Uma pergunta bem simples. E até a nossa próxima aula.